Aleluia! Muito prazer, eu sou Jean Carlos, sou cadete do primeiro ano na seção Mensageiros da Reconciliação e hoje eu estarei com vocês compartilhando um pouco do estudo falando sobre o tema Corajosos. Vamos ser homens que irá fazer a diferença na nossa comunidade, ok? Espero que vocês gostem desse tema, espero que vocês possam aí vasculhar um pouco comigo sobre o tema abordado. Nós vamos estudar o livro de Daniel. Se você tiver aí com a sua Bíblia, abra no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 8, ok? Se você não tem a sua Bíblia, pode ser o seu celular, ok? Vamos fazer essa leitura. Na minha Bíblia diz assim, eu estou usando a versão Almeida Revista e Atualizada. E diz, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Só apenas essa parte. Eu creio que muitos já conheçam essa história e quem não conhece, ela é uma história bem conhecida e vocês vão a conhecer agora. Daniel, ele viu a sua terra natal ser invadida pelos babilônicos. O texto vai dizer, se a gente for ler ele completo, que Nabucodonosor leva como cativeiro o rei de Israel e leva os babilônicos para a sua terra de Israel e lá eles buscam jovens de aparência boa, sem defeitos, instruídos para que pudessem servir a Babilônia. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que Nabucodonosor poderia entrar em Israel e matar todos os jovens, pois os jovens poderiam se potencializar quando ele entrasse em Israel e fosse contra o rei Nabucodonosor ou contra o seu exército, ou contra a Babilônia. Só que Nabucodonosor, ele teve uma ideia fantástica, que não foi matar os jovens, mas fazer uma seleção dos jovens. Vamos notar que ele escolhe os jovens de boa aparência, como eu já disse, pensadores, instruídos, e levam essa turma para estudar lá na Babilônia, para que depois pudessem servir o rei Nabucodonosor. Israel sempre teve a fama de ter uma juventude boa e que faziam a diferença. E você, tem feito a diferença aí no bairro ou na cidade onde você mora? Os jovens de Israel tinham essa boa fama, que eles faziam a diferença na sua comunidade. E eu acho que Nabucodonosor teve uma visão muito boa de não destruir o povo. Na verdade, a experiência dele foi boa, porque ele tira lá de Israel os jovens pensadores. Isso já destrói a comunidade. Porque se você tira as pessoas que não pensam, não faz diferença nenhuma. Mas ele tirou as pessoas instruídas e inteligentes. E isso faria com que Israel se acabasse. Então ele tira esses jovens e leva até a sua terra. Então, ele não precisava matar os jovens. Ele apenas tirou as cabeças pensantes daquela cidade. Porque quem não era cabeça pensante não fazia diferença naquela comunidade. Se matasse, não ia fazer falta. Porque não faziam a diferença em sua comunidade. E nós vamos ver mais adiante também que Nabucodonosor manda um eunuco até os jovens, chamado Aspenaz. E ele vai falar com os meninos dizendo o seguinte: a partir de hoje, você não será mais Daniel, você não será mais Ananias, você não será mais Misael e nem Azarias. Ele muda o nome desses jovens. Quer dizer, não era só mudar o nome daqueles jovens, eles queriam acabar com a identidade daqueles jovens, tirando o seu nome, querendo dizer a eles que você não é você, ok? Dizendo para eles que
já era, esquece a sua vida, porque agora você é outra pessoa, querendo destruir a identidade deles. Isso acontece no nosso meio. A Bíblia diz que você é valioso, mas você costuma dizer que não vale nada. A Bíblia nos diz que Deus nos ama e nós costumamos dizer, eu estou sozinho, ninguém me ama. E os meninos estão indo para o cativeiro, estão lá, as pessoas querem roubar a sua identidade, querendo que eles esqueçam quem eles eram, mas mesmo assim, eles não se sentem abandonados, porque eles sabem que Deus está com eles. E eu gosto disso, sabe por quê? Porque Daniel, ele propôs em seu coração que não iria se contaminar com nada. Tudo, gente, é uma questão de decisão. É você que decide. A Bíblia, ela está cheia de exemplos que você pode decidir a sua vida. Por exemplo, se você sofre ou não sofre, você decide. Jean, mas as coisas acontecem para todo mundo. As coisas ruins estão aí. Sim, elas acontecem. Mas isso... Ok, vamos voltar. Jean, as coisas ruins acontecem. Sim, elas acontecem. Mas não acontece só com você. Ou seja, não é uma conspiração de Deus contra você e as coisas ruins só vão acontecer com você. Não é assim que funciona. Todo mundo sofre, ou todo mundo tem a tendência a sofrer, mas isso é se você quiser. Se você não quiser sofrer, você não sofre, porque sofrer, ele é um verbo. E verbo, ele só faz sentido se ele é conjugado. Então, eu costumo dizer que nós não devemos conjugar na primeira pessoa. Então, não vamos dizer eu sofro. Vamos conjugar na segunda. Eu não sofro, mas tu sofres. E assim sucessivamente. Porque só sofre quem quer. As coisas ruins acontecem. Nós temos os períodos onde nós estamos tristes. Mas nós não devemos sofrer eternamente. Ok? Vamos deixar esse negócio pra lá. Poder de decisão. Você decide, você faz a sua escolha. Daniel escolheu não se contaminar. E você tem que fazer a sua escolha. Escolha viver com Deus. Escolha que você vai fazer a vontade de Deus. Deixa Deus te levar. Para onde, Jean? Para onde Ele quer. Para fazer a vontade dEle. Então, Daniel chega à Babilônia, mas não se contamina. E assim, vamos ver adiante também muitas outras situações que aconteceu aqui. Daniel, então, ele propôs não se contaminar, propôs que não iria sofrer, propôs em seu coração que não iria passar por aquela situação. Isso já era o suficiente. Aqui, você não é Daniel, assim foi dito, o eunuco. E falou, você agora é Beltsazar. E ele certamente pensou, ok, mas isso eu vou propor ao meu coração que não vou me contaminar, vai continuar no meu coração. E ele então resolveu viver com Deus. Estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. 3 anos depois, eles estavam estudando lá na Babilônia, os 3, na verdade os 4, e eles foram fazer uma prova. E eles passaram nessa prova. O porquê que eles passaram nessa prova? Porque eles estavam com Deus? Não, porque eles se prepararam, eles estudaram. E nós precisamos ser uma juventude que estuda, que se prepara. Isso vai fazer a diferença na nossa comunidade. Nós vamos ver pessoas, certamente você conhece alguém, ou se você se encaixa nela, por favor, vamos melhorar. Que não se prepara, que não estuda, que vai fazer uma prova e não estuda. Chega lá na escola, pega a prova e fala, Senhor, abençoa essa prova, porque não é assim que funciona. Não é assim que nós vamos ser pessoas que vai fazer a diferença. Nós temos que nos preparar. Ok? Então, eles se prepararam e passaram naquelas provas.
E certamente quando você não estuda, você tira um 0. E não adianta reclamar, você não se preparou. Eles estavam em um ambiente onde os seus pais não estavam, onde o templo onde eles costumavam orar não estava, mas Deus estava com eles. O capítulo 3 de Daniel vai nos falar que o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua e pediu para que todos adorassem a sua imagem após a orquestra tocar. A orquestra tocou, todo mundo se curvou, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles colocaram em seu coração que não iria se curvar a ninguém que não fosse o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E assim foi. A orquestra tocou, todos se ajoelharam, menos os 3. Até que alguém foi e falou para o rei: olha, tem 3 pessoas aí que não se ajoelharam, não adoraram a sua imagem. E o rei foi até os 3 jovens e perguntou por que eles não iriam adorar a sua imagem. E eles disseram que não se curvariam para nenhum outro que não fosse o Deus de Israel. E o resultado? O resultado foi que os 3 foram lançados numa fornalha de fogo. E o rei ficou tão furioso que pediu para que aumentasse 7 vezes mais a temperatura do forno. E assim foi. Mas eles não deixaram de adorar o Deus de Israel. E ao caminho do forno, eles estavam adorando ao Senhor. E o Senhor não os abandonou. Até porque, quando eles foram lançados no fogo, o fogo não os consumiu. O fogo não feriu nenhum deles. E o rei reconheceu que não havia outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Ou seja, aquela estátua, aquela imagem não era nada perante o Deus de Israel. E o rei reconhece e pede para que tiram aqueles jovens corajosos que enfrentaram o rei, porque eles sabiam que o Senhor dos Exércitos estava com eles. E então eles foram tirados da fornalha e continuaram propondo em seu coração que não adorariam outra imagem, outro Deus, a não ser o Deus de Israel. E aí, vocês gostaram? Eu encurtei, tem muita coisa que eu tive que pular, não deu para colocar. Se vocês quiserem saber o que aconteceu nesse período de tempo, se vocês quiserem saber o que aconteceu depois, vai lá na sua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 1 e em diante, você vai saber toda a história. É muito interessante, muito interessante. Quer saber o que aconteceu com o rei Nabucodonosor depois disso? Quer saber o que aconteceu com os 3 jovens? Vai lá, a Bíblia vai mostrar tudo para vocês. E eu quero deixar 3 perguntas para vocês. A primeira pergunta é: quais são ou quais foram as situações que você passou ou acha que poderia passar que faria você se afastar ou fez você se afastar da presença de Deus? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: você já passou por algum momento em que você sentiu abandonado por Deus? E terceira e última: você teria a coragem que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram perante o rei Nabucodonosor? Essas 3 perguntas eu quero que vocês discutam. Se você tiver um grupo no WhatsApp, se não, cria com o pessoal aí do corpo e discutem essas perguntas. Ou com seu oficial dirigente. E se vocês quiserem compartilhar comigo, eu ficarei muito feliz e honrado em saber as suas respostas. Vocês podem me procurar lá no Instagram, 99.jeancarlos. Podem mandar lá se você tiver alguma pergunta ou quer falar alguma coisa, compartilha comigo
99.giancarlos. Essa é a plataforma que eu mais uso, tá? Eu uso mais que o Facebook. Então vocês podem perguntar para mim ou fazer o seu compartilhamento. Ok? Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês possam ser jovens que vão fazer a diferença em sua comunidade. Tenha em seu coração que o Senhor dos Exércitos está com vocês em todas as situações. Ele não abandonou você, Ele não esqueceu de você. Eu não sei se você tem passado por alguma situação onde você se sinta abandonado, mas o Senhor não esqueceu de você. Ele escuta as suas orações todos os dias. Ele sabe das suas necessidades. Ok? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E foi um prazer estar aqui. Pena que virtualmente, né? Mas logo logo eu creio que estaremos reunidos para poder compartilhar diversas histórias. Amém? Deus abençoe a todos e um abraço.